15. Uma mão com a torre. A forma laboral para força e cuidado é usada. Esprenos murmurantes ficam à espreita. Misteriosa deve ser a primeira forma procurada. E nela toda a sombra de medo é desfeita. Da canção de listagem dos ouvintes, 19ª estrofe. Comerciante Tivlak, acredito que esteja usando hoje um par de sapatos diferente daquele que usava no primeiro dia de nossas viagens, disse Shallan. Tivlak deteve-se no caminho até a fogueira noturna, mas adaptou-se habilmente ao desafio dela. Ele voltou-se para Shallan com um sorriso, balançando a cabeça. Receio que esteja enganada, Luminosa. Pouco depois de partir nessa viagem, perdi um dos meus baús de roupas em uma tempestade. Só possuo este par de sapatos. Era uma mentira deslavada. Contudo, depois de 6 dias viajando juntos, ela descobriu que Tivlak não se importava muito em ser pego mentindo. Shallan subiu no banco da sua carroça sob a luz fraca, os pés enfaixados, encarando Tivlak nos olhos. Passaram a maior parte do dia recolhendo a seiva de caules de erva-botão, depois esfregando-a nos pés para afastar os esprenos de putrefação. Estava muito satisfeita por ter notado as plantas. Isso mostrava que, embora carecesse de muitos conhecimentos práticos, alguns de seus estudos podiam ser úteis à natureza. Ela deveria confrontá-lo quanto à mentira? De que adiantaria? Ele não parecia ficar embaraçado com coisas assim. Ele a observava no escuro, o olhar suspeito, sombreado. Bem, que pena, respondeu Shallan. Talvez encontremos em nossas viagens outro grupo de mercadores de quem eu possa comprar calçados adequados. Certamente estarei atento a tal oportunidade, Luminosa. Tivlak curvou-se e abriu um sorriso falso. Depois continuou rumo à fogueira da refeição noturna, que estava queimando com dificuldade. Eles estavam sem madeira, e os parchemanos haviam saído em busca de mais. Mentiras, disse Padrão, em voz baixa, sua forma quase invisível no assento ao lado dela. Ele sabe que, se eu não puder caminhar, serei mais dependente dele. Tivlak se instalou ao lado da frágil fogueira. Ali perto, os chules, soltos das suas carroças, perambulavam pesadamente, esmagando minúsculos petrobulbos sob seus pés gigantescos. Eles nunca se afastavam muito. Tivlak começou a sussurrar junto com Teg, o mercenário. Ele mantinha um sorriso no rosto, mas Shallan não confiava naqueles olhos escuros reluzindo junto da fogueira. Vá ver o que ele está dizendo, ordenou Shallan a Padrão. Ver? Preste atenção nas palavras dele, depois volte e repita para mim. Não se aproxime muito da luz. Padrão desceu pela lateral da carruagem. Shallan se recostou contra o banco duro, depois pegou da bolsa segura um pequeno espelho que encontrara no baú de Jasna com uma única esfera de safira como iluminação. Só um marco, nada muito brilhante, e já estava se apagando. Quando é a próxima grande tormenta? Amanhã? Já era quase início do novo ano, e isso significava que o pranto estava chegando, embora ainda fosse levar algumas semanas. Era um ano de luz, não era? Bem, dava para aguentar uma grande tormenta ali. Já havia sido forçada a sofrer aquela indignidade antes, trancada na sua carroça. No espelho, podia ver que sua aparência estava horrível. Olhos vermelhos com olheiras, cabelos despenteados, vestido puído e sujo. Parecia uma mendiga que havia encontrado, em uma pilha de lixo, um vestido que já fora belo. Isso não a incomodava tanto. Estava preocupada em ficar bonita para mercadores e escravos? Claro que não. Jasna era indiferente ao que as pessoas achavam dela, mas sempre mantinha uma aparência imaculada. Não que Jasna agisse de modo sedutor, nem por um momento. Na verdade, ela menosprezava tal comportamento. Usar um belo rosto para fazer os homens realizarem seus desejos não é diferente de um homem usar os músculos para forçar uma mulher a fazer sua vontade, dissera ela. As duas coisas são vis, e as duas perderão o poder com a idade. Não. Jasna não aprovava o uso da sedução como ferramenta.
Contudo, as pessoas respondiam de modo diferente àqueles que pareciam em perfeito controle. Mas o que posso fazer? Pensou Shallan. Não tenho maquiagem. Nem mesmo tenho sapatos. Ela pode ser alguém importante, disse a voz de Tivlak abruptamente perto dela. Shallan pulou, então olhou para o lado onde o Padrão pousara no assento. A voz vinha dali. Ela é encrenca, disse a voz de Teg. As vibrações de Padrão produziam uma perfeita imitação. Ainda acho que devíamos abandoná-la e ir embora. Felizmente para nós, essa decisão não é sua, disse a voz de Tivlak. Cuide do jantar. Eu cuido da nossa pequena companheira Olhos Claros. Alguém está sentindo falta dela, alguém rico. Se pudermos levá-la de volta, essa pessoa, Teg, isso pode finalmente nos tirar do buraco. Padrão imitou o som de fogo crepitando por algum tempo, depois ficou em silêncio. A reprodução precisa da conversa foi maravilhosa. Isso pode ser muito útil, pensou Shallan. Infelizmente, teria que tomar alguma atitude em relação a Tivlak. Não podia permitir que ele a considerasse algo a ser vendido de volta para quem estivesse dando falta dela. Isso ficava desagradavelmente próximo de ser vista como uma escrava. Se deixasse que ele continuasse pensando assim, passaria a viagem inteira preocupada com o comerciante e seus brutamontes. Então, o que Jasnah faria naquela situação? Cerrando os dentes, Shallan desceu da carroça, pisando cuidadosamente com seus pés machucados. Mal podia caminhar. Esperou que os esprenos de dor recuassem, então, escondendo sua agonia, se aproximou do fogo parco e sentou-se. Teg, você está dispensado. Ele olhou para Tivlak, que assentiu. Teg se afastou para verificar os parchemanos. Blood saíra para sondar a área, como costumava fazer à noite, procurando sinais de outros passando por ali. Está na hora de discutir seu pagamento, disse Shallan. Se vir a alguém tão ilustre, já é um pagamento, naturalmente. Naturalmente, concordou ela, encontrando os olhos dele. Não recue, você consegue. Mas um comerciante precisa ganhar a vida. Não sou cega, Tivlak. Seus homens não concordam com sua decisão de me ajudar. Eles pensam que é um desperdício. Tivlak deu uma olhadela para Teg, parecendo perturbado. Com esperança, ele estava se perguntando o que mais ela havia adivinhado. Ao chegar nas planícies quebradas, vou adquirir uma grande fortuna. Eu ainda não a possuo. Isso é uma pena. De modo algum, disse Shallan. É uma oportunidade comerciante, Tivlak. A fortuna que vou adquirir é resultado de um noivado. Se eu chegar em segurança, os homens que me socorreram, que me salvaram de piratas e fizeram grandes sacrifícios para que eu fosse levado à minha nova família, sem dúvida serão bem recompensados. Sou apenas um humilde criado, respondeu Tivlak com um sorriso largo e falso. Não estou nem pensando em recompensas. Ele acha que estou mentindo sobre a fortuna. Shallan rangeu os dentes, frustrada, a raiva começando a arder dentro dela. Kabzal havia feito a mesma coisa, tratando-a como um brinquedo, um meio para um fim, não uma pessoa de verdade. Ela se inclinou para mais perto de Tivlak à luz do fogo. Não brinque comigo, mercador de escravos. Eu não ousaria. Você não faz ideia da situação tormentosa em que se meteu, sibilou Shallan, fixando os olhos nele. Não faz ideia do que está em jogo com a minha chegada. Pegue suas maquinações mesquinhas e enfie-as em uma fissura. Faça o que eu digo e cuidarei para que suas dívidas sejam canceladas. Você será um homem livre novamente. O quê? Como? Como a senhora? Shallan se levantou, interrompendo-se. De algum modo, agora sentia-se mais forte do que antes, mais determinada. Suas inseguranças ardiam no fundo do estômago, mas não prestou atenção nelas. Tivlak não sabia que ela era tímida, não sabia que havia sido criada em isolamento no campo. Para ele, ela era uma mulher da corte, hábil na argumentação e acostumada a ser obedecida.
De pé diante dele, sentindo-se radiante no brilho das chamas, assomando sobre ele suas tramas medíocres, ela enxergou. Expectativa não era só o que as pessoas esperavam de você, era o que você esperava de si mesmo. Tivlak se encolheu como um homem diante de um fogo selvagem. Retraiu-se, olhos arregalados, levantando um braço. Shallan percebeu que estava brincando com a luz das esferas. Seu vestido não mostrava mais os rasgos e as manchas de antes. Estava majestoso. E instintivamente ela fez sumir o brilho de sua pele, torcendo para que Tivlak pensasse que fora um truque da fogueira. Ela girou e deixou-o tremendo ao lado do fogo, enquanto caminhava de volta para a carroça. A escuridão os envolvia totalmente e a primeira lua não havia saído. Enquanto andava, seus pés já não doíam como antes. Será que a seiva de erva-botão era tão eficiente assim? Alcançou a carroça e começou a subir de volta para o banco, mas Blut escolheu aquele momento para surgir subitamente no acampamento. "Apaguem o fogo!" gritou ele. Tivlak encarou perplexo. Blut correu, passando por Shallan e alcançando o fogo, onde pegou o pote de caldo fumegante e o virou sobre as chamas, espalhando cinzas e vapor com um som sibilante. Os esprenos de chama sumiram. Tivlak deu um pulo, olhando para baixo enquanto o caldo sujo, iluminado francamente pelas brasas moribundas, escorria pelos seus pés. Shallan, cerrando os dentes contra a dor, saiu da carroça e se aproximou. Teg veio correndo de outra direção. "Parecem ser dezenas", disse Blut em uma voz baixa. "Estão bem armados, mas não têm cavalos ou chules, então não são ricos." "O que houve?" perguntou Shallan. "Bandidos", respondeu Blut, "ou mercenários, ou como quiser chamar." "Ninguém vigia esta área luminosa", disse Tivlak. Ele a encarou, depois desviou o olhar de modo rápido, obviamente ainda abalado. "É realmente uma região selvagem, sabe? A presença dos aletianos nas planícies quebradas significa que muitos vêm e vão. Caravanas de comerciantes, como a nossa, artesãos buscando trabalho, mercenários olhos claros de nível inferior querendo se alistar. Essas duas condições, sem leis, mas com muitos viajantes, atraem certo tipo de malfeitor." "São perigosos", concordou Teg. "Esses tipos tomam o que querem. Deixam apenas cadáveres." "Eles viram nosso fogo?" indagou Tivlak, retorcendo o chapéu nas mãos. "Não sei", disse Blut, olhando sobre o ombro. Shallan mal conseguia distinguir sua expressão do escuro. Canseira. "Não quis me aproximar. Cheguei perto para contar quantos eram, depois voltei rápido para cá." "Como pode ter certeza de que são bandidos?" indagou Shallan. "Podem ser apenas soldados a caminho das planícies quebradas, como disse Tivlak." "Eles não têm estandartes nem exibem selos", disse Blut, "mas têm bons equipamentos e mantêm uma guarda fechada. São desertores. Apostaria os chules nisso." "Bah", disse Tivlak. "Você apostaria meus chules em uma mão com a torre, Blut. Mas, Luminosa, apesar do péssimo senso para a jogatina dele, acredito que esse tolo esteja certo. Temos que colocar os arreios nos chules e partir imediatamente. A escuridão é nossa aliada e precisamos aproveitá-la." Ela concordou. Os homens se moveram rapidamente, mesmo o corpulento Tivlak desfazendo o acampamento e arreando os chules. Os escravos resmungaram por não terem recebido a sua comida da noite. Shallan parou ao lado da jaula deles, sentindo-se envergonhada. Sua família possuía escravos, e não apenas parchemanos e fervorosos, escravos comuns. Na maior parte, eram basicamente olhos escuros sem direito de viajar. Aquelas pobres almas, contudo, estavam doentes e meio mortas de fome. "Você está a apenas um passo de ficar presa nessas gaiolas, Shallan", pensava ela com um arrepio, enquanto Tivlak passava, lançando pragas contra os prisioneiros. Não, ele não ousaria colocar você ali, apenas a mataria. Blut teve que ser lembrado novamente de oferecer a ela a mão para subir na carroça. Teg conduziu os parchemanos até a carroça deles, amaldiçoando sua lentidão,
Então subiu em seu assento e tomou a posição traseira. A primeira lua começou a nascer, deixando tudo mais claro do que Shallan gostaria. Parecia-lhe que cada passo esmagador do Shuri soava tão alto quanto o trovão de uma grande tormenta. Eles roçavam as plantas que ela havia nomeado de cruste-espinhos, com seus galhos que pareciam tubos de arenito que rachavam e tremiam. O progresso não foi rápido. Chules nunca eram. Enquanto avançavam, ela vislumbrava luzes em um morro assustadoramente próximas. Fogueiras de acampamento a uma caminhada de 10 minutos. Uma mudança nos ventos trouxe o som de vozes distantes, de metal sobre metal, talvez homens treinando combate. Tivlak virou as carroças para leste. Shallan franziu o senho. Por que esse caminho? Sussurrou ela. Lembra a ravina que vimos? Sussurrou Blut. Vamos passar para o outro lado, caso eles nos ouçam e venham nos procurar. Shallan assentiu. O que podemos fazer se eles nos alcançarem? Não vai ser bom. Não podemos pagá-los para nos deixar passar? Desertores não são como bandidos comuns, disse Blut. Esses homens desistiram de tudo. Juramentos, famílias. Quando você deserta, acaba arrasado. Disposto a fazer qualquer coisa, porque já desistiu de tudo que se importava em perder. Uau! Disse Shallan, olhando sobre o ombro. Esse tipo de decisão se carrega pela vida inteira, realmente. Você deseja que ainda lhe reste alguma honra, mas sabe que abriu mão dela. Ele ficou em silêncio e Shallan estava nervosa demais para insistir. Continuou vigiando as luzes na colina enquanto as carroças, abençoadamente, se afastavam cada vez mais noite adentro, por fim escapando para a escuridão.